Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Senhoras e senhores, jovens, muito obrigado. É uma grande honra ter a oportunidade de entrar nos seus lares com esta palestra a respeito da prosperidade. Exteriorize a plenitude do seu empreendimento foi o título que me foi conferido para ser estudado com cada um de vocês. O livro-texto que estarei utilizando é o livro Convite à Prosperidade. Não, a prosperidade está na mente. O livro Convite à Prosperidade é um livro maravilhoso, mas este aqui é um livro do professor Katsumi Tokuhisa, um livro fantástico a respeito da plenitude. Tem um capítulo exclusivo que fala sobre plenitude. Então, exteriorizar a plenitude significa fazer com que o nosso empreendimento tenha pleno vigor, tenha toda a força total, e isto é o papel de cada um de nós, como empresários, como empreendedores, ou mesmo como profissionais, autônomos e executivos, que desenvolvemos aí as nossas atividades profissionais, tá? Exteriorizar a plenitude é fundamental entendermos que no aqui e agora sou filho de Deus. Aqui e agora sou filho de Deus. Aqui agora sou filho de Deus, tenho um potencial infinito, tenho uma capacidade infinita, independentemente dos problemas e das situações materiais, fenomênicas, dos problemas que estamos vivendo. É fundamental esta consciência da nossa essência divina. Esse é o primeiro item que eu gostaria de fixar bem com cada um de vocês. Ou seja, reforce a sua fé. Reforce todos os dias a sua convicção de filho de Deus e o seu papel na sociedade humana como um todo, global, não olhando o lado do negócio, o lado do empreendimento em si, ou seja, mas o seu papel global, os papéis que você exerce como pai, como marido, como filho, como esposa, como filha, como mãe, o papel que cada um de nós exercemos, ter esta consciência de espiritualidade nas nossas vidas, ou seja, ter a convicção de que como filho de Deus, coisas boas virão, coisas boas acontecerão na minha vida. Esse papel fundamental que todos nós exercemos como filhos de Deus, como cidadãos do mundo, que nascemos aqui para construir na face da terra o reino dos céus de amor mútuo e cooperação, ou seja, fazer com que a nossa presença aqui faça toda a diferença. Entender o papel nosso como filhos de Deus, fazendo parte de todo um arquétipo enorme, chamado arquétipo espiritual do universo, que aquela pecinha chamada você faz toda a diferença. Então, ter essa consciência. Como que se renova essa consciência? Através da oração, da prática diária da meditação. Meditação, meditar, meditar, meditar. Nós temos aqui, todas as segundas-feiras, um canal no YouTube, que é do preletor João Ricardo, que fala a respeito de meditação. A gente tem dentro também do nosso site, no YouTube, vídeos falando a respeito de meditação. O mundo todo busca hoje a questão da meditação. Ou seja, pratique a meditação Shinsokan. Além disso,
Leiam livros que vibrem, que estão diretamente relacionados com esta verdade, que faça com que você vibre a sua convicção. Esteja convicto. Renove a sua fé todos os dias. Renove constantemente a sua fé, porque aí você estará preparado para exteriorizar a plenitude do seu negócio, do seu empreendimento, da sua atividade profissional. Tem isso que é global. Tem isso que é o viver global que nós temos que fazer todos os dias. Particularmente, eu faço isso todos os dias. Independentemente do papel que exerço, como preletor da Seichonoye, como líder do movimento Seichonoye, eu tenho o meu papel como empresário em 2 empreendimentos e negócios diferentes que atuamos. Eu tenho o meu papel como pai, eu tenho o meu papel como esposo, como filho, como genro, como um papel dentro dos parentes, dos meus amigos. Eu tenho diversos papéis na sociedade humana, mas eu faço com que todos os dias de manhã eu alimento esta convicção de ser filho de Deus, através da leitura dos livros, das orações, das palavras afirmativas. Tudo isso é um alimento para a minha alma, que faz com que eu saia da minha casa para trabalhar com a convicção de filho de Deus. Eis aqui um filho de Deus rico, próspero, saudável, um filho de Deus cumprindo a sua missão. Todos nós devemos ter esse processo de autossugestão, esse processo de convívio interno. É algo que é você e você. Ninguém pode fazer por você. Cada um se entende dentro de tudo isso. Eu me entendo do meu jeito. Eu falo para vocês do jeito que eu faço, mas cada um pode buscar aí o seu jeito. Eu vejo muitos vídeos com o pulo do gato, eu vejo vídeos na internet, assim, vídeos, chamadas de vídeos, tentando ensinar coisas mirabolosas, fantásticas, gente ensinando sobre como ganhar dinheiro com ações. Tem vídeos hoje, inúmeros canais aí que estão ensinando muitas coisas. Tem muita coisa boa sim. Só que se você ficar olhando tudo isso e achando que você não está preparado para tudo isso, ou que você depende de alguma coisa para exteriorizar a plenitude do seu negócio, para você ser bem-sucedido, é como se você achasse que falta alguma coisa para você. Eu repito, quando você fica olhando muita coisa fora, achando que falta alguma coisa para você, você está se diminuindo como filho de Deus e achando que você não merece, achando que você é um ser pequeno, menor que uma formiguinha que é pisada pelos homens e mulheres que andam pela rua. Você se acha realmente uma barata, daquelas que o povo vai lá e dá uma sapatada nela. Você está se achando um ser pequeno. Cuidado com a forma como você está alimentando a sua mente. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque tem muita gente, sim, com inúmeros canais aí que estão buscando alavancar o seu canal e ter publicidade. Mas que na realidade estão transmitindo algo, estão sim, mas como que você está recebendo isso? Este é o cuidado que temos que ter. É o cuidado no sentido de como que eu estou trabalhando e lidando com a minha mente, consciente, subconsciente. Conheça-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo. São 2 frases importantes para caminharmos com ela aqui ao longo da nossa vida terrena. No livro A Chave da Vida Feliz, volume 1, tem 16 artigos da lei da realização do ideal. E dentro desses 16 artigos, tem lá o 14º artigo. E eu entendo que esse artigo, ele é um artigo que bate forte, fundo, na questão do subconsciente. Subconsciente humano. Subconsciente que está arraigado de ideias errôneas
muitas delas transmitidas pelos nossos pais ou pelo ambiente que vivemos na nossa infância. Às vezes vivemos num ambiente de dificuldade, vivemos num ambiente de uma vida difícil, mas que naquele ambiente a gente acabou criando imagens do nosso consciente, que levaram para o nosso subconsciente, que foram aceitas como verdade, que é como se fosse um disco de uma vitrola, que quando surge a oportunidade, ele toca exatamente aquela música. Ele toca exatamente aquela música. E esta música que é tocada é a música da pobreza honrada. Pobreza honrada. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi diz a esse respeito aqui neste livro. Existem muitos casos de pessoas honestas e puras que levam uma vida honrada, mas que vivem na penúria. Elas pertencem ao tipo de pessoas que cultuam a pobreza honrada. Acreditam ao pé da letra nas palavras de Cristo, contidas na Bíblia. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, e pensam que enriquecer é uma coisa pecaminosa. Quando existe tal pensamento, no mínimo que seja, no consciente ou no subconsciente, a pessoa não pode atrair a riqueza, pois o pensamento é uma força magnética. Esse pensamento repele e impede que a riqueza se aproxime, tal como dois polos negativos de ímã que se repelem reciprocamente. Portanto, o 14º lei da realização do ideal consiste em abandonar o culto à pobreza. Abandone o culto à pobreza. E ele diz assim, a riqueza em si é uma coisa neutra, não sendo nem bem nem mal, nem pureza nem impureza. Os bons que prosperam cada vez mais e aplicam o seu lucro para o bem e para a assistência social, para a salvação das pessoas atingidas por catástrofes, para o desenvolvimento das terras inférteis ou para o bem-estar da humanidade, estão acumulando virtudes milhares de vezes maiores do que os pobres, que se recolhem em retiros espirituais sem fazer nada. A riqueza, neste caso, é bem e, ao mesmo tempo, pura. Quando uma pessoa recheia o bolso através de corrupção e emprega o seu dinheiro para manter relacionamentos impuros, para prazeres indecentes ou para alimentar a vaidade própria, esse tipo de riqueza constitui o mal e é impuro. Por isso, faço votos que os bons prosperem cada vez mais e utilizem a sua riqueza para a elevação da consciência da humanidade e para o bem-estar. Por isso, reflitam comigo, para que o seu empreendimento tenha êxito, exteriorize essa plenitude de crescimento, ou você próprio na sua vida profissional, é necessário banir, é necessário excluir, é necessário modificar, é necessário repensar o quanto que você tem de pobreza honrada dentro do seu subconsciente. E o quanto que isso está impactando a sua vida. Veja, dinheiro é sujo. Quantas pessoas pegam o dinheiro na mão e imediatamente sai lavar a mão, acha que é uma sujeira. Então, o que o subconsciente tem? Como é que é a relação com o dinheiro? Como é que é a sua relação com o dinheiro? É importante pensar sobre tudo isso. E é importante também a gente transmitir para as pessoas esta relação matéria, de que matéria, dinheiro, é algo que pertence aqui a esse mundo, é um símbolo de trocas, mas que este dinheiro, símbolo de trocas que pertence a esse mundo, ele é fruto do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Tem um simbolismo por trás disso.
E esse simbolismo que está por trás deste dinheiro, desta nota, daquilo que corresponde ao faturamento no seu empreendimento, ao faturamento nos seus negócios ou ao seu rendimento mensal, quando você reverencia, quando você reconhece, quando você agradece, quando você tem aquilo como sendo vida de Deus, ele aumenta, ele cresce, ele desenvolve-se como se fosse um campo que você está semeando boas sementes. E essas boas sementes darão bons frutos. Darão bons frutos. Então, o primeiro aspecto que eu desejo refletir como cada um de vocês. O primeiro, falei inicialmente lá a respeito da consciência de filho de Deus, mas neste primeiro aspecto voltado para o negócio, voltado para o empreendimento. Eu desejo refletir com cada um de vocês a respeito daquilo que foi uma revelação que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi recebeu quando do seu despertar, em que diz: a matéria não existe. Se queremos exteriorizar a plenitude dos nossos empreendimentos, dos nossos negócios, temos que refletir como olhamos a matéria, como nós enxergamos a matéria e como nós estamos tratando a matéria e como nós estamos cultuando ou não cultuando a matéria e como que nós estamos vendo a matéria. Nós temos que ver, sentir, compartilhar, entender e vibrar com a matéria como se nós e ela fôssemos uma só vida. Matéria tem vida. Se olhamos com esse olhar, é um olhar de Deus, não é um olhar puro e simplesmente que vê matéria como matéria, mas que vê matéria como sendo vida de Deus. Compreender que a matéria não existe é como se nós dessemos 180 graus na nossa visão. Mas entender que a matéria que vemos, ela é manifestação da vida, do amor e da sabedoria de Deus, faz com que a gente dê 360, uma volta de 360 graus. E voltamos no ponto inicial, só que uma consciência renovada da inexistência da matéria, mas que verdadeiramente, para que se a matéria manifeste, é necessário a vida, o amor e a sabedoria de Deus, para que a vida se manifeste nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, na nossa vida como um todo. Compreendam a inexistência da matéria, para que possamos surfar na face da terra com tranquilidade, tal qual com aquela convicção. Apesar ou pelo fato de eu estar neste mundo, mesmo estando neste mundo, eu não pertenço a este mundo, eu pertenço ao mundo de Deus. Portanto, este mundo que é um mundo material é projeção da mente. Como projeção da mente, se eu corrigir a minha mente, eu também projetarei o mundo tal qual eu desejo ou tal qual eu mereço. No livro A Prosperidade Está na Mente, diz assim: se uma empresa existe, significa que ela está oferecendo algum produto necessário à sociedade. Não adianta produzir algo que não tenha serventia alguma, pois ninguém o compraria e a empresa perderia a sua razão de ser, tornando-se impossível a sua administração. É um fato inquestionável, por isso a empresa só continuará prosperando se produzir, se fabricar e se vender produtos que grande número de pessoas deles necessitem. E isso se torna viável quando a empresa tem a ideia de servir a um grande número de pessoas através dos seus produtos, dos seus serviços. Mais adiante, no livro, página 78, o professor diz: a regra áurea da provisão infinita, dai e vos será dado. Este é o eterno princípio da prosperidade. Por isso, quando a empresa pensa em dar, consegue efetivar uma boa administração. Enquanto dar
não se limita a oferecer coisas materiais, pois pode-se dar algo que seja útil às pessoas, dar satisfação ou algo que dê lucro às pessoas. Existe, pois, uma infinidade de coisas imateriais para dar, por exemplo, a bondade, o sorriso, etc, etc. Ou seja, oferecer. Então, a lei mental, a lei que faz com que os negócios atinjam a sua plenitude é o amor e a sabedoria na distribuição de produtos e serviços úteis à sociedade humana. O papel nosso como empresários, o papel nosso como empreendedores é justamente facilitar a vida humana, oferecer produtos e serviços viáveis à sociedade. Através desta oferta, que significa o dar, significa o oferecer, automaticamente vem a riqueza, vem a prosperidade. Para que possamos estruturar com plenitude, temos que colocar em prática a lei, dá e receberás. Dá e receberás. Então, oferecendo em abundância, receberemos em abundância, com amor e sabedoria. Amor e sabedoria são como duas rodas de um mesmo carro que caminha, e esse eixo que sustenta este carro ou estas rodas é o eixo que? É o eixo que faz com que essas rodas não caiam, faz com que exista algo ali, e esse algo dentro de um negócio, dentro de um empreendimento, trata-se de algo chamado harmonia, trata-se de algo chamado alegria. Para que venha a prosperidade, é necessário esses olhos que faz com que esta roda gire, a harmonia, a alegria. Portanto, é necessário que o empreendimento, para que ele tenha plena força e atinja a sua plenitude, é extremamente necessário que dentro desse ambiente reine a harmonia, dentro desse ambiente reine exatamente o quê? A alegria. Muitas pessoas estão trabalhando no lugar errado. E pelo fato de trabalhar no lugar errado, pelo fato de insistir no lugar errado, acabam adquirindo doenças no corpo. Por quê? Porque o corpo mental está doente. Se o corpo mental está doente, vai projetar a doença no corpo, no próprio corpo, no corpo físico. Mas dia menos dia isso acaba manifestando. Por quê? Porque o corpo mental está doente. Se a gente tem um caroço no corpo mental, esse caroço manifesta no corpo. Se eu tenho um bico de papagaio no corpo mental, vai manifestar um bico de papagaio no corpo físico. É simples assim. Se eu tenho no corpo mental a falta de dinheiro, no corpo mental, vai projetar falta de dinheiro no corpo material. Tem gente que pensa muito em dinheiro, mas ele pensa em gastar dinheiro. O grande erro de muitas pessoas consiste nisso. Consiste nisso. Eu, durante muitos e muitos anos, tive a felicidade de estar como orientador do ciclo de estudos da prosperidade, que, aliás, nesse ano agora de 2021, ele vai estar aí com duas modalidades, e um dos ciclos de estudos da prosperidade, maravilhoso, depois de muitos anos e de um grande sonho da Associação Prosperidade, ele vai chegar num formato virtual para as pessoas que queiram ingressar, que queiram participar do ciclo de estudos da prosperidade. Eu não sei os detalhes de como que vai ser, mas vendo aí esse vídeo e essa palestra, vocês podem entrar em contato com a APSIB, Associação da Prosperidade da Seitoneia do Brasil, através do nosso site www.sni.org.br. Lá tem uma página exclusiva da Associação Prosperidade. Vocês podem obter informações de como realizar, como fazer o ciclo de estudos da prosperidade. Mas dentro
do ciclo de estudos da prosperidade, durante muitos anos, eu tive aí a felicidade de estar como orientador do ciclo de estudos. E lá no ciclo de estudos da prosperidade, tem algo chamado Projeto Prosperidade. E o Projeto Prosperidade, de uma forma bastante simples, significa a pessoa fazer uma carta compromisso, fazer um compromisso dele com ele mesmo, com Deus, com o universo, das coisas que realmente são importantes para ele nos mais variados aspectos da sua vida fenomênica, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito financeiro, no âmbito pessoal, no âmbito espiritual, ou seja, diversos âmbitos da vida da pessoa, levá-la a tomar decisões para se concretizar ao longo daquele ano. Então, o aluno do ciclo de estudos, ele é convidado a ter a coragem de decidir o que ele quer. Ou se ele já tem essa decisão, é ele ter a coragem de colocar no papel aquilo que ele quer. E uma vez colocado no papel, ele escrever como ele deseja aquilo, por que ele deseja aquilo, quando que ele deseja aquilo, são outros itens que fazem parte aí do projeto. Então esse projeto Prosperidade levou muitas pessoas a realizar grandes obras, grandes feitos, alunos ao longo de muitos e muitos anos de existência do ciclo de estudos da prosperidade. Eu, pessoalmente, também tenho inúmeras experiências com este formato de projeto de vida e tenho definido na minha cabeça projetos de cabeça e no papel, projetos de vida de curto, médio e longo prazo, definições bastante claras. Para mim, projetos juntos com a minha esposa, por exemplo, também bem definidos, bem esclarecidos daquilo que realmente nós desejamos. Quando uma pessoa define aquilo que ele quer realmente, e ele vibra isso, seja como empresa, seja no aspecto individual, isso acontece porque reverbera em todo o universo. Se o seu desejo, o seu ideal, não vai ferir, não vai machucar outras pessoas, não vai prejudicar outras pessoas, a possibilidade de se concretizar é muito grande. E no caso, dando essas aulas no ciclo de estudos, o que eu percebi ao longo dos anos é que muitas pessoas têm uma capacidade enorme de colocar no papel itens que ele deseja realmente. Por exemplo, fazer uma viagem para a Europa, ir para os Estados Unidos na Disney, eu pretendo comprar uma casa, eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo. Mas nem todos colocam de fato ali algo que vai ter que gerar muita renda. Como geração de renda. Por exemplo, aumentar o meu faturamento em 10 vezes, aumentar o meu rendimento em tantas vezes. Quando a pessoa foca, e o que você foca expande, se ele foca exatamente na potencialidade da geração de renda, toda a sua energia, todo o seu contexto espiritual voltado para isso, a realização desses sonhos de adquirir algo fica fácil. Quem tem a capacidade de gastar dinheiro, ele tem 100 vezes mais a capacidade de gerar dinheiro. Só que ele não focou na geração de dinheiro, na geração de renda, na geração de prosperidade na sua vida. Ele colocou toda a sua energia na gastança. Eu tenho amigos aí que são maravilhosos, os caras têm assim um potencial enorme, anda cheiroso, bonitão, para lá e para cá. Adoram o quê? Gastar. São bons gastadores, são prósperos em gastar, mas você deve também ser próspero em gerar, geração. Para quem tem esse perfil ou esse jeitão de ser e que está aí assistindo essa palestra, minha sugestão, tire uma foto ou pegue na internet uma foto da usina Itaipu Nacional lá. Pega uma usina, né, e coloque na parede do seu quarto, para que todos os dias que você olhar, você perceba que você tem mais capacidade de gerar prosperidade do que a usina Itaipu de gerar energia elétrica. Como filho de Deus, você pode. Só que se você passa a vida inteira focado, somente pensando em adquirir, em curtir,
em ter coisas materiais, você está focado na gastança. Você não está focado na geração. Foque a plenitude do seu empreendimento, foque a direção dos seus negócios para que você exteriorize a capacidade infinita do seu empreendimento na geração de empregos, na geração de renda, na geração de possibilidade, na geração da preservação do meio ambiente, na geração de fazer coisas que impactem a sociedade humana de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Quando você fizer isso, você estará utilizando o poder criador da palavra, e esse poder criador da palavra que se passa através do nosso subconsciente. Você direcionou o seu ser, você deu foco na sua vida. Tem gente aí com 70 anos de idade, 65 anos de idade, mas nunca teve a felicidade de ver as suas contas bancárias com dinheiro realmente ali sobrando nas contas. E passou a vida inteira correndo atrás de cobrir aqui, cobrir ali, cobrir lá, cobrir acolá, de fazer coisas aqui, coisas lá e tal, e nunca teve. Por quê? Porque focou errado. Teve o foco errado. Se você foca naquilo que é certo, dá certo, mas passou a vida inteira focando errado. E aí fica andando esses carros velhos para cima e para baixo aí, e nunca teve a satisfação de pegar e comprar à vista um carro, por exemplo. Enquanto que outros estão por aí comprando. Ou nunca teve a satisfação de fazer algo realmente que ele fizesse com tranquilidade. Compra as coisas no shopping, passa noites e noites sem dormir, pensando em como pagar as contas. Ou vai comprar um computador para a empresa, tem que comprar financiado, e fica preocupado, como é que eu vou fazer para quitar isso? Ou seja, o foco não está adequado. Então é fundamental para exteriorizarmos a plenitude nos nossos negócios. Pensarmos que a nossa vida na face da terra, a nossa existência e a existência dos nossos negócios está diretamente relacionado com servir ao próximo. Este é o caminho da prosperidade. Se o seu empreendimento, você direcionar ele, treinar, criar uma cultura de que ele existe para servir, ele existe para oferecer, ele existe para ser útil a muitas e muitas pessoas, pode ter certeza absoluta que vai crescer, vai prosperar. A Seitonoye surgiu há 92 anos. Comemoramos a sua fundação nesse último dia 1º de março, 92 anos de fundação. E desde a fundação da Seitonoye, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele decidiu que queimaria o seu corpo como uma vela até consumir toda a chama, para que esta verdade, homem e filho de Deus, chegasse a um grande número de pessoas. Ele pensou em servir unicamente, e assim o fez junto com a professora Teruko Taniguchi. O professor diz aqui no livro A Prosperidade Está na Mente: ser rico significa ter algo com a função de beneficiar o próximo em grande quantidade. O que tem a função de beneficiar o próximo, isto é, amor. E quando colocamos em prática esse amor, ele se transforma em riqueza. A condição primeira para ser rico ou prosperar é fazer algo com a função de beneficiar o próximo, como está escrito na verdade da vida. E esse algo com a função de beneficiar o próximo seria, em outras palavras, o ato de servir ao próximo. Se cada funcionário se esforçar para executar algo com a função de beneficiar o próximo, toda a empresa se transformará num organismo que trabalha em benefício do próximo e terá grande prosperidade com sucessivos avanços. Ou seja, algo que vai servir a um grande número de pessoas. Fazer algo que vai beneficiar um grande número de pessoas. Fazer algo que vai ajudar, que vai colaborar, que vai ser útil.
Este é o papel dos negócios, este é o papel dos empreendimentos. Mas não importa se você tem uma empresa de advocacia, não importa se você tem uma empresa que presta serviços oferecendo seguros, não importa se você é um representante comercial, você é um médico, um dentista, um fisioterapeuta. Todas as atividades humanas, você não precisa inventar uma atividade nova, você não precisa criar algo novo, da mesma forma que você que vende produtos, roupas para bebês, você vende produtos, por exemplo, que estão ligados à agricultura, que você vende roçadeira, se você fabrica e produz um determinado produto, não importa o que você faz, importa sim como você está fazendo isso. Importa é o como. Esse como significa o seguinte, que mesmo todas as atividades que estão aí sendo empreendidas e desenvolvidas para manifestar a plenitude delas, o que vai fazer a diferença é como nós estamos fazendo isso. E aí, contabilidade tem escritórios para todos os lados, mas como que um escritório de contabilidade oferece o seu serviço e o seu produto? A diferença é o fator humano. Advogado, por mais que tenha diversos itens dentro da advocacia, que é muito ampla, mas aquele advogado que consegue prestar um serviço, servindo, ouvindo o cliente e fazendo ali a diferença com todo o amor no seu trabalho, vai exteriorizar a plenitude do seu empreendimento, da sua advocacia. Um corretor de seguro, um corretor de imóvel, ou mesmo aqueles que trabalham com engenharia. Tudo isso, na verdade, é como que você está fazendo. Eu costumo dizer que arroz, para você cozinhar um arroz, tem até máquina elétrica que faz isso, mas quando você faz um arroz, que você coloca ali na panela um pouquinho de óleo, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, que você pega aquele arroz já lavado e você coloca naquela panela e com todo o amor você vai ali mexendo, como se você estivesse fritando um pouquinho aquele arroz, depois você vem com um pouco de sal, que você vai na sequência colocar ali uma água fervendo, você vai jogar um pouco de cebolinha para poder cozinhar junto, e você põe aquele arroz cozinhar num fogo, numa temperatura ideal, com o tempo certo, pensando o tempo todo que quem se alimentar daquele arroz vai ser saudável infalivelmente, vai sentir um gosto diferente. Quando você pegar esta colher de arroz e você comer, você vai sentir que está diferente. As pessoas vão sentir, todo mundo vai sentir, porque estão sentindo o seu amor. Da mesma forma são os negócios. Muitos dos negócios que aí estão colocados, muitos dos empreendimentos que aí estão, tem muitas atividades que estão paradas ou com dificuldade em retomar e assim por diante. Mas você deve refletir. Se você é dono de uma atividade dessas, deve pensar e refletir. Como ser humano, como filho de Deus, qual é a minha verdadeira missão na face da terra? E dentro dessa sua verdadeira missão na face da terra, você deve pensar se eu nasci exclusivamente para desenvolver só esta atividade, ou se eu nasci com a missão de ser útil e de servir muitas e muitas pessoas. Exteriorize a plenitude sua inicialmente e do seu empreendimento. Exteriorize a plenitude sua como filho de Deus e faça com que no seu empreendimento todas as pessoas que ali estão trabalhem para servir a humanidade, trabalhem para servir o próximo. Se todos os funcionários ligados a uma determinada empresa trabalharem com este espírito de servir, tenham certeza absoluta que toda a empresa vai vibrar e as pessoas que desejam buscar um produto ou um serviço que tenha esse espírito de servir, virão até a sua empresa, virão até o seu empreendimento. Por quê? Porque o seu empreendimento, o seu negócio, torna-se
como se fosse uma abelha rainha daquele segmento que você está trabalhando, que você está atuando. Abelha rainha. Por quê? A abelha rainha, ela vai aonde realmente tem a capacidade de produzir mel e faz ali a sua colmeia. Ou seja, virão os soldados, virão as abelhas para ajudar a produzir o mel. Aonde ela está, vem todos os demais. Da mesma forma, são os nossos negócios, são os nossos empreendimentos. Pratiquem Seichonoye, pratiquem a verdade da vida, pratiquem a verdade homem e filho de Deus no seu dia a dia, de uma forma simples, e vocês terão resultados extraordinários nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Desejo a felicidade e a prosperidade a cada um dos senhores e das senhoras. Fiquem com a gente. Muito obrigado. Já está à sua disposição o primeiro livro de receitas da história, publicado pela Seichonoye do Brasil. É a obra Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais do que um maravilhoso cardápio ricamente ilustrado, a publicação também traz apontamentos técnicos sobre uma alimentação adequada e saudável, com indicação de bons hábitos alimentares que levam a uma excelente qualidade de vida. Com pratos doces, salgados, representativos de várias culturas presentes no Brasil e cheios de significados, o menu traz de suflês a pudins, de bolos a macarrões, de saladas a sopas, tudo com imagens literalmente de dar água na boca. Separado em capítulos que são abertos por textos sobre o aspecto espiritual da alimentação e com dicas nutricionais de especialistas, o livro apresenta a importância de consumirmos produtos orgânicos e da própria região, quais são os hábitos alimentares mais adequados na infância, por que devemos evitar desperdícios e como fazer de cada refeição um momento alegre, saudável e prazeroso, além, claro, de nutritivo. Vale destacar que a maioria das receitas é vegetariana, com base no incentivo ao não consumo de carne que a Seichonoye vem promovendo em favor da construção da base de uma nova civilização, com menos fome e uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Acesse www.sni.org.br em nossa loja virtual ou de telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigada e bom apetite!